Quando eu era adolescente para jovem, né, ou criança para adolescência, escutava muitas historinhas sobre a vida, né, reflexão de vida e tal, e eu estava lembrando uma delas, que um filho atingiu uma certa idade, ele chegou para o pai e pediu para o pai um carro de presente. Aí o pai foi lá, depois de um tempo, chegou para ele e entregou para ele uma Bíblia. E o filho ficou revoltado sobre o pai ter dado a ele uma Bíblia e, com raiva do pai, o filho desprezou, né, o presente, colocou a Bíblia de canto sem abrir ela e ficou com raiva do pai durante muito tempo. No passado do tempo, o pai veio a falecer. E depois de mais um tempo, o filho começou a sentir saudade do pai dele. E com isso ele teve a curiosidade, depois de um tempo, pegar a Bíblia para poder ler. E lá ele lembrou, né, das palavras do pai dele, que na Bíblia ele encontraria o que ele precisava para a vida dele. Então o jovem foi lá, procurou a Bíblia, achou ela, e quando ele abriu a Bíblia, ele viu que tinha alguma coisa entre as páginas. Aí ele viu que tinha a chave do carro que ele pediu para o pai dele. E essa história, que eu ouvi desde criança, eu me lembrei agora, me faz refletir sobre os nossos pedidos, né, para Deus. Quantas vezes a gente já pediu alguma coisa para Deus? Às vezes Deus responde os nossos pedidos, né, nossas orações. E às vezes o que Deus dá para nós, por mais que Deus atende também nossos pedidos e orações, às vezes a gente fica irritado porque não vem na embalagem que a gente quer, não vem na cor que a gente quer, não vem no formato que a gente quer, né, e ficamos chateados. Deus sabe o que é melhor para nós e Ele dá aquilo que vai ser bom para nós, né? Porque a própria Bíblia fala que Deus ele não tenta ninguém. Deus é bom. Então quem tenta nós é o inimigo. Então Deus ele dá o melhor para nós. Mas só que às vezes é, como eu falei, no formato diferente, na cor diferente, na embalagem diferente. E uma das coisas que a Bíblia mostra que nós devemos pedir a Deus, sem dúvida nenhuma, é a sabedoria. E a Bíblia fala muito sobre a sabedoria. Aqui em Provérbios, se você abre o livro de Provérbios, do capítulo 1 até o capítulo 4, Salomão está falando sobre a importância da sabedoria. Ele já inicia Provérbios falando da sabedoria. Ele fala como usar a sabedoria, como pedir a sabedoria, ter sabedoria nas nossas decisões. Eu queria ler aqui do Provérbios, do capítulo 1, do versículo 1 até o 7, que diz assim, capítulo 1, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a adquirir a sabedoria e a instrução, a compreender as palavras que dão entendimento, a receber a instrução para proceder à sensatez, fazendo a justiça, o juízo e a retidão. Ajudarão a dar prudência aos ingênuos, e o conhecimento e o bom senso aos jovens. Ouça o sábio e aumente o seu saber, e quem tem discernimento obterá orientação, para compreender provérbios e parábolas e ditados dos sábios e os seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Então aqui Salomão está falando, né, que a melhor coisa para a nossa vida é pedir a sabedoria. E com a sabedoria a gente vai poder discernir provérbios, parábolas, ditados, enigmas, tudo através da palavra de Deus. E aqui tem outro versículo também, que está lá em Tiago, no livro de Tiago, também no capítulo 1 e no versículo 5, Tiago 1, versículo 5, que diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Mais uma vez, que está a afirmação de que a sabedoria é importante para a nossa vida. Hoje, eu peço muito a Deus sabedoria nas minhas orações, nos meus jejuns, para poder ter um bom discernimento do que a vida me traz, né? Seja para coisa boa, seja para coisa ruim, a sabedoria ela é muito importante. Tanto para nós que estamos caminhando no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, o inimigo fica furioso, né? O diabo fica furioso com a gente e tenta colocar empecilhos a todo momento, trazendo discórdia, tentando sujar o nosso nome, sujar o nome do Evangelho.
Nós somos pecadores, nós somos falha, no nosso DNA está um DNA pecaminoso e a gente vai errar a todo momento. Isso aí não adianta, até o próprio Jesus fala em uma passagem aqui que não adianta, vai existir contenda. Só que nós temos que ter a sabedoria, o discernimento de poder evitar e também poder esclarecer, contornar certas situações. E a sabedoria de Deus, a palavra de Deus para a nossa vida, ela é muito importante para isso. Tanto para a nossa própria vida, tanto para a gente orientar, dar conselhos para outras pessoas através da palavra de Deus. E assim ter um discernimento, né, sobre tudo que está em nossa frente, tomar boas decisões. E o último versículo aqui que eu vou ler está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então aqui também fala sobre a importância da gente pedir a Deus a sabedoria, né? Para a gente poder fazer repreensão quando vê a injustiça, fazer a correção quando alguém estiver errado, até mesmo nós, né? Errar e corrigir, e a instrução na justiça, né? A gente sempre fala na questão dos nossos professores, né? Quem dera se todos os professores usassem os princípios da Bíblia. E aí eu digo também professores, tanto ensino particular, ensino público e até mesmo dentro da nossa igreja, né? Já vi vídeos na internet aí de professores falando de coisas controversas na Bíblia, na própria estudo bíblico. E isso é um perigo, né? A palavra de Deus fala que o entendimento, a sabedoria, a escritura de Deus, ela é para corrigir, né? E instruir para o caminho do bem. Queria deixar essa mensagem aqui hoje de manhã, que eu lembrei dessa historinha lá do filho pedindo alguma coisa para o pai, e o pai deu uma Bíblia para ele e ele ficou com raiva, né? E aí eu queria fazer essa assimilação de nós com Deus. E a maior e melhor pedido que podemos fazer para Deus é pedir sabedoria e entendimento para a nossa vida, nosso dia a dia. Então é isso. Valeu.